Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Meus irmãos, graças a Deus, mais uma oportunidade que nós temos de estarmos aqui juntos para meditarmos na palavra do Senhor nosso Deus, estudarmos aqui mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. Quero lembrá-los de que essa aula, ela é uma aula preparatória para os professores de escola bíblica dominical e que então eu quero deixar desde já, antes que nós entremos na nossa lição propriamente dita, eu quero deixar aqui como orientação para vocês que a cada ponto, a cada tópico, você respeite o assunto que está sendo tratado aqui e dentro de cada tópico, prestar bem atenção em cada parágrafo. E assim nós vamos destacando os nossos assuntos dentro de cada bloco desse, de modo nós não avançarmos para algum ponto, por exemplo, do segundo tópico ou do terceiro. Se nós seguirmos à risca a proposta que está no material de classe, nós não correremos então esse risco. O detalhe também é que aqui na aula, muitas das vezes eu faço a leitura corrida e depois trago a explicação. Você não precisa, lá dentro da sala de aula, com os seus alunos, fazer a mesma coisa. Até recomendo que você estude bem, até decore e veja, preste bem atenção nos assuntos principais de cada parágrafo, para que você lá no momento da sua aula, você possa trazer o resumo e destacar este assunto principal dentro de cada parágrafo. Então, repito, nós temos tópicos e dentro dos tópicos nós temos parágrafos. E dentro de cada parágrafo um assunto principal que nós precisamos prestar bem atenção e destacar dentro da nossa sala de aula. Feito esta observação, vamos então para a nossa matéria. Escola Bíblica Dominical, quarto trimestre de 2025, Gênesis, as origens. Chegamos à lição de número 6, com o título Anuncia-se o juízo do mundo de então. O nosso texto áureo está em Gênesis capítulo 6, o versículo de número 13, que diz: Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Nessa lição de número 6, com o título Anuncia-se o juízo do mundo de então, nós temos aí a apresentação para você do nosso esboço, com uma introdução, 3 tópicos, sendo o primeiro a multiplicação da iniquidade, do verso 1 até o verso 6, o testemunho de Noé, o verso 7 até o 12, o juízo do mundo anunciado. Ou seja, o que está sendo anunciado? O juízo, tá bom? Então, o juízo do mundo é anunciado. Verso 13
até o verso de número 22 e então a nossa conclusão. Perceba você que está realmente bem dividido o capítulo para que nós possamos ir respeitando cada grupo de versículos correspondentes aí aos tópicos. Na nossa introdução agora, da lição de número 6, antes de fazer essa leitura, no título anuncia-se o juízo do mundo de então. Que mundo? Toda aquela geração que está antes do dilúvio. Então isso é o que nós queremos aqui dizer com o mundo de então. O mundo, aquela época, aquela geração de Noé que está antecedente, evidentemente, lógico, ao dilúvio. Assim vamos fazer a leitura da introdução. Prosseguindo na narrativa de Gênesis, veremos hoje que, com o passar das gerações, o pecado havia prevalecido de tal modo entre os filhos dos homens que até mesmo aquela linhagem entre a qual Deus vinha suscitando uma semente de piedosos se deixou vencer pela corrupção moral, transigindo com a conduta dos homens ímpios. E com a multiplicação da iniquidade e a rejeição ao testemunho de Deus, que falava através de seus filhos, aquelas gerações, vai se aproximando o tempo de pôr termo à contenda dos pecadores contra o Espírito de Deus, em juízo que extinguiria toda a vida da face da terra, exceto um justo e sua família. Aqui está a nossa introdução. Nós temos acompanhado as lições anteriores que Deus estava formando sobre a face da terra duas descendências, sendo uma primeira descendência, uma descendência de homens piedosos, homens que buscassem a sua presença, buscassem a sua face em adoração, e nós temos uma segunda descendência, que aqui é marcado como sendo dos homens ímpios, daqueles que não queriam saber de andar conforme a vontade de Deus. E conforme também nós lemos, lógico, tudo vai crescendo, vai se multiplicando, e com o crescimento daquela população, nós vamos perceber que até mesmo dentro da linhagem que pertencia aos filhos de Deus, agora começa também a haver aí uma transigência, um acordo entre eles com os homens ímpios. E com isso, lógico, a adoração a Deus vai ficando então comprometida. E de uma tal maneira que Deus agora resolve colocar então termo, ou seja, acabar com tudo, porquanto agora o homem está totalmente afastado de Deus. E repito, mesmo aqueles que deveriam, a semente que deveriam buscar o Senhor, agora estão se misturando com semente de homens ímpios. E agora Deus resolve então trazer juízo sobre a face da terra. Esta é a nossa lição. Vamos prosseguir. No nosso esboço, o primeiro tópico, a multiplicação da iniquidade. Antes de fazer a leitura desse tópico, eu vou fazer a leitura com vocês aqui do texto sagrado, do verso 1 até o verso de número 6, que diz: E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, lhes nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos.
Havia naqueles dias gigantes na terra. Também depois, quando os filhos de Deus entraram, as filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então, arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Quero chamar-lhes a atenção para o versículo de número 2, já logo nessa leitura do versículo desse texto, embora nós vamos fazer o comentário aí no nosso material de classe, mas já quero adiantar isto aqui, porque o verso 2 fala de filhos de Deus que viram as filhas dos homens que eram formosas. Tome cuidado com essa expressão. Existe uma teologia que ensina que estes filhos de Deus, os filhos de Deus, eles foram os anjos, ou eram os anjos, e que estes olharam aqui para os homens da face dessa terra, principalmente as mulheres, filhas dos homens, sendo aqui terra, e eles se engraçaram com ela, e então os anjos desceram para se casar com essas mulheres. Tá? Então vejam que ponto que chega determinadas teologia. Nós já aprendemos que anjos, eles não têm sexo. Isso é pertencente aos homens. Agora, quando o verso 2 fala a respeito de filhos de Deus, está falando a respeito daquela descendência que serviam a Deus, a descendência de Sete, de Enoque, de Enos. Estes são chamados filhos de Deus. Na aula passada, eu fiz questão de destacar isso para vocês, já enxergando este ponto desta lição, para que ficasse bem claro para nós quando aqui nós chegássemos. Então, professor, filhos de Deus, a descendência de Sete, de Enoque, de Enos, de Enoque, essa descendência, filhos de Deus, e homens também, tá bom? Homens naturais, aqui da terra, só que serviam a Deus. E os filhos dos homens, aí representados por aqueles que eram os homens ímpios, que não perguntavam por Deus, mas ambos os grupos de homens aqui da terra, tem nada a ver com anjos não. E ainda diz a respeito deles, no verso de número 4, por exemplo, naqueles dias havia gigantes na terra, ponto e vírgula. Também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos. A teologia que eu acabei de frisar, de mencionar, ela diz que os gigantes existentes da terra são, então, essa mistura de anjo e de homens. Não, o texto aqui já diz para nós que havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e delas geraram os filhos. Ou seja, antes que tivesse acontecido este fato de misturar as duas descendências, já existiam gigantes aqui na terra. E depois vai ter também os que são gerados dessa mistura, e vai ser também mostrado dentro daquela sociedade reconhecidos como os homens valentes. Muito bem. Vamos para o material de classe que nós temos. No primeiro parágrafo, para entender os primeiros versos desse capítulo, devemos levar em consideração que duas linhagens haviam se originado do primeiro homem, Adão, e se multiplicado sobre a terra, povoando-a
ao longo de várias gerações. E a primeira, através de Caim, distinguia-se por seus feitos de violência e de pecado, enquanto a outra, através de Sete, destacou-se pelo seu testemunho de piedade, de fé, constituindo uma verdadeira semente de piedosos. Portanto, os filhos de Deus, aqui citados, são esses patriarcas que alcançaram o testemunho de Deus mediante a fé e que viveram em espírito, assim como seus filhos e filhas que seguiram as suas pisadas. E aqui nós temos para conferir Romanos capítulo 8, verso 14, que eu quero citar com vocês. Então vejam, eu já trouxe a explicação desse parágrafo para vocês, ao menos essa primeira parte aqui, ok? E faço a leitura do texto de Romanos 8,14, ou pelo menos a citação, que lá Paulo, ele vai escrever o seguinte: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Pronto. Então não tem nada a ver dizer que filhos de Deus aqui de Gênesis tenha sido os anjos que desceram aqui da terra para se relacionarem com as mulheres aqui. Descartem isso, por favor. 8,14 Romanos reforça para nós que filhos de Deus são aqueles que na época já eram guiados pelo Espírito de Deus. Na continuidade ainda deste parágrafo, nós temos o seguinte: com a multiplicação de ambas as linhagens, os filhos dos homens, isto é, os descendentes de Caim, destaca aqui os filhos dos homens, a princípio estabelecidos na terra para onde o seu patriarca havia sido banido, em algum momento eles entraram em contato com os descendentes de Sete. Estavam até então distantes, mas com o crescimento de população, chegaram ao ponto de se encontrar então. Isto, por um lado, permitiu que os filhos de Caim recebessem o testemunho dos filhos de Deus, aprendendo a invocar o nome do Senhor, mas, por outro lado, a proximidade e convivência e, eventualmente, a união e casamento com pecadores impenitentes e aparentemente impunes poderia se tornar um perigoso tropeço, acirrando o conflito entre os interesses da carne e os do espírito no coração dos fiéis. Então, nesse ponto aqui, nós temos em destaque este conflito existente entre a carne e o espírito, já representado desde o início das nossas lições por Caim e Abel. Ali as figuras, os representantes das duas linhagens. E depois, a partir de Sete, nós temos novamente a linhagem de Sete, representantes daqueles que andavam no espírito, e a de Caim, que permanecia, representantes daquele que andam nos desejos da carne. E agora estão se misturando. Eu quero destacar Efésios capítulo 5, verso 11 e verso 12. Faço a leitura com vocês. O texto nos diz o seguinte: e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. Então percebam que nós estamos também convivendo nessa mesma situação, mas fico alerta aqui para que não haja comunicação dos que são guiados pelo Espírito de Deus, se comunicar, se misturar com aqueles que andam na carne.
A segunda carta de Paulo aos Coríntios, que também é a nossa referência em destaque aqui, capítulo de número 6, e os versículos 14, 15 e 16, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Ora, fica aqui os versículos para nós, realmente destacado, e o alerta do apóstolo Paulo já naquele seu tempo, e já se percebia que o povo também estava querendo fazer a mesma coisa, se misturar fiel com infiel. E nesse sentido, a nossa lição é que, havendo esta proximidade, essa mistura, vai acirrar aí os interesses da carne também, e em combate contra o espírito, conforme nós acabamos de fazer a leitura. Então fica essa lição aqui, já começa a ficar o alerta para nós no tocante à mistura, à comunhão e à comunicação com as obras infrutuosas das trevas. Olha o resultado aqui que houve naquela ocasião em que filhos de Deus começaram a cobiçar as mulheres dos filhos dos homens. E muita proximidade, o resultado nós já veremos aqui, tá bom? Prosseguindo, agora, nesse primeiro tópico ainda, a multiplicação da iniquidade, nós temos o nosso segundo parágrafo. A Escritura relaciona quase que diretamente a união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens com a multiplicação da iniquidade sobre a terra. Seguindo o mau exemplo de Lameque, não o piedoso pai de Noé. Olha, temos dois Lameques aí. Nós temos um primeiro que é o homicida descendente de Caim, e nós temos uma outra menção de um Lameque, que é o pai de Noé. Os descendentes de Sete tomaram para si mulheres de todas as que escolheram, isto é, tomaram mais de uma mulher como esposa em bigamia, que é o casamento com duas mulheres, ou a poligamia, com 3 ou mais mulheres. O fato de terem feito da beleza das filhas de Caim o critério para preferi-las em casamento, negligenciando a falta de piedade dessas mulheres, é um indício, não apenas de que muitos filhos de Deus buscavam satisfazer mais sua carne do que o propósito divino para o casamento, ainda que para isso fosse necessário perverter o princípio da união de dois em uma só carne. Na minha introdução, pedi para vocês prestarem atenção nos pontos principais de cada parágrafo. Então, no anterior, já destaquei a batalha existente entre a carne e o espírito quando aconteceu a proximidade dessas duas descendências. Este aqui, deixei no material de vocês aí bem evidenciado, bom? Que o critério que eles utilizaram para cobiçar essas mulheres e em detrimento ou negligência, eles negligenciaram aí a falta de piedade, não prestaram atenção. Eles não levaram isso em consideração.
se deixaram levar apenas pelos seus olhos carnais, pelos seus desejos carnais. Esqueceram-se do critério de Deus, posto que eles pertenciam à geração dos filhos de Deus. Então deveriam escolher mulheres daquela mesma geração, para que esta geração de homens piedosos se mantivessem, ou se mantivesse na face da terra. Mas não, levado pela aparência, pelo desejo carnal, vão negligenciar isto aqui e vão buscar satisfazer mais a sua carne do que o propósito divino, ou seja, o propósito de Deus. Infelizmente, é isso que muitas das vezes acontece. O homem se deixa levar pelos seus desejos carnais e esquecem da palavra de Deus, da orientação de Deus. E o outro ponto no início do parágrafo que diz que fica meio que implícito aí de que a união entre esses dois grupos foi a causa da multiplicação da iniquidade sobre a face da terra. E aí nós temos uma referência para a gente conferir, que é o livro de Reis, primeiro livro de Reis. Vamos lá. Capítulo de número 11, o verso 1, o primeiro livro de Reis, verso 1 até o verso 3. E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e isso além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias, eteias, das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós. De outra maneira perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. A esta se uniu Salomão com amor. E tinha 700 mulheres princesas, 300 concubinas, e as suas mulheres lhe perverteram o coração. Vejam que uma proibição de Deus aqui, de uma forma bem clara, que não era para existir essa mistura, e Salomão vai desobedecer. Um homem de tamanha sabedoria, um homem de tamanha riqueza, de tanto status, uma posição extraordinária, mas se deixou levar por este ponto que nós aqui estamos destacando. Como que se em Israel não tivesse o bastante para ele. Aí ele vai olhar para as outras nações, para princesas de outras nações, das quais Deus havia proibido, e isso não é considerado por Salomão. Esqueceu totalmente daquilo que Deus havia falado. Então, mais uma vez, o desejo carnal, a estratégia política que seja, tá? Porque mesmo que seja uma estratégia política, também está acima de um projeto de Deus, de um plano de Deus e de uma proibição de Deus. Enfim, essa atitude, esse comportamento de Salomão vai levá-lo à desgraça. E essas mulheres pervertem o coração. E vai mais além, não é só Salomão. Porque entra em Israel os deuses estranhos, deuses dessas outras nações, e que vai também atrapalhar todo o povo de Israel. Vai perceber que o dano ele vai bastante longe, viu? Não fica limitado somente àquele que pecou, até porque Salomão era o rei. E como que fica aí o exemplo diante das famílias ali em Israel? Fica aqui desse parágrafo o destaque para nós. Prossigamos para o terceiro parágrafo, ainda falando a respeito da multiplicação da iniquidade.
A perda do senso do propósito divino para o casamento e a família naturalmente levaram ao esfriamento do amor, da misericórdia e bondade para com o próximo e para com Deus. E assim estava aberta a porta para a multiplicação da iniquidade e todas as demais formas de relacionamento, ao ponto de a sociedade celebrar aqueles que se destacavam por atos de violência ou de valentia segundo a carne. Texto de Mateus que está aí, o verso 24, capítulo 24, e o verso de número 12, esse verso 12, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria, ou se esfriará, porque a iniquidade continua aumentando também. O amor de muitos vai perdendo-se o respeito. Até esse versículo aqui, ele não diz respeito ao povo dentro da igreja. O esfriamento espiritual, o avivamento que não acontece, não. É entre os homens. Entre os homens. Não existe mais na sociedade onde isso ocorre, mas respeito com nada, com nada. Mas deixa eu terminar a leitura do parágrafo. Notemos que o caminho dos filhos dos homens sobre a terra estava tão desvirtuado do propósito divino que a Escritura afirma que o próprio Deus se arrependeu de tê-los criado. Não como os homens, né? Ou seja, o arrependimento de Deus não é como o dos homens, pois nesse sentido Deus não pode se arrepender. Mas aqui a expressão se refere mais à consternação do Criador em relação ao estado que a criatura decaiu, perdendo sua finalidade de existir, não podendo ele fazer nada mais com o homem, senão aquilo que faz o oleiro com o vaso que se quebra em sua mão. Essa primeira parte do parágrafo do capítulo de Mateus até 24:12 explicou para nós essa multiplicação da iniquidade. O único ponto que ainda quero acrescentar é o seguinte: a família, ela é a base da sociedade. E quando a família, ela sofre um abalo, aí então a sociedade também será abalada. E é isto que nós aqui estamos enxergando naquela ocasião, a família se deteriorando, a família se desfazendo, os princípios de Deus vão se desfazendo dentro da família. Olha o que vai acontecer com a sociedade. E aí aparecem aqueles homens valentes, porque aquela sociedade começava a celebrar aqueles que se destacavam por ato de violência. Então, tudo aquilo que agora era certo, de acordo com a vontade de Deus, perante aquela sociedade, estava errado. E é o que exatamente nós estamos enxergando nos dias atuais. Infelizmente, os valores, os princípios estão se invertendo. O que é certo está sendo considerado errado, e tudo aquilo que era errado agora é celebrado como certo. E pode ter certeza, tudo isso está em detrimento de quê? Da palavra de Deus. Aquilo que Deus estabeleceu para o homem viver, andar de acordo com a sua vontade. E essa sociedade aqui, antediluviana, como nós dizemos, não estava nem um pouco preocupada com isso, e hoje tampouco. Da mesma forma, nós estamos enxergando. Na segunda parte aqui desse parágrafo, a respeito de Deus se arrepender, pode ser que surja uma questão dentro da sua sala de aula com relação a essa marca que eu fiz aí, em Números capítulo 23, 19, é aquele versículo que diz que Deus não é homem para que minta,
e nem filho do homem para que se arrependa. Aí aparecem outros textos, outros versículos que diz que Deus se arrependeu, não só aqui em Gênesis, mas nós temos em outros locais também, em outras passagens bíblicas, Deus também se arrependendo de alguma coisa. Então, vamos explicar isso aqui. Embora já está escrito aí o que é esse arrependimento de Deus em relação a quê? Mas, Números 23, 19, por que naquela ocasião Deus, está escrito que Deus não é filho do homem para que se arrependa, filho do homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Por que isso? Ali existe uma promessa, preste atenção nisso. Deus havia feito uma promessa para Abraão, Isaque, Jacó, em relação àquele povo. Então Deus havia feito promessa, Deus havia feito aliança, e um concerto com Abraão, Isaque e Jacó, de que a sua descendência seria um povo abençoado. E na época de Balaão, Balaão foi chamado por Balaque para amaldiçoar o povo. Ora, onde existe uma aliança de Deus, onde existe um concerto de Deus, aí de abençoar, isso Deus não vai revogar. Se Deus falou, está falado. Agora, em relação ao homem, em desfazer o homem, e isso Deus não disse, Deus não fez nenhuma aliança, nenhum concerto, que isso não iria acontecer, tá bom? Então, é essa a explicação que você deve dar, se caso alguém perguntar aí de Números 23, 19. Veja o que está destacado no parágrafo para vocês aí, não como os homens, pois nesse sentido Deus não pode se arrepender. Ou seja, o homem às vezes se compromete com alguma coisa, mas quando ele se comprometeu, de repente ele percebe lá na frente que ele vai levar prejuízo. Se ele vai levar prejuízo, ele volta atrás na sua palavra. Então, se arrepende daquilo que fez, porque vai levar prejuízo. Nesse sentido, Deus, ele não tem esse tipo de arrependimento, tá bom? Isso não acontece com o Senhor Deus. Aí, de Números, então, é porque existe uma promessa feita lá atrás, um concerto, um juramento até. Bom, então, nesse caso aí, Deus, ele realmente não vai voltar atrás, e não voltou, tanto que Balaão não pôde ali amaldiçoar. Mas no caso da destruição daquela geração, daquele povo, não existia nada anteriormente dito que Deus não iria fazer. Por isso Deus disse: eu me arrependo de ter feito o homem e agora eu vou destruí-lo. Vamos lá, vamos continuar então, lição de número 6, anuncia-se o juízo do mundo de então, e agora o nosso segundo tópico, que é Gênesis capítulo 6, o verso 7, até o versículo de número 12, capítulo 6, verso 7 até o 12, eu leio. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era o varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. E encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Feita essa leitura, nós vamos para o nosso material de classe. Noé fazia parte de uma geração cujos antepassados diretos foram todos homens de fé, alguns dos quais recebem testemunho explícito de sua fé no capítulo 5, como vimos na lição anterior. Além disso, o penúltimo dessa linhagem, Metusalém, morreu exatamente no ano em que veio o dilúvio sobre o mundo. Podemos considerar então que até muito próximo do fim, o mundo antigo sempre foi habitado por justos.
E esta é a razão da sua preservação por tanto tempo antes do dilúvio. Quando, porém, Noé entrou na arca, a semelhança do que depois aconteceria com Ló, o patriarca era o único justo daquela geração. E assim aprove a Deus, ao invés de continuar preservando o mundo, salvar o justo e a sua família da destruição e preservá-los para um novo mundo livre da iniquidade. Nós continuamos aqui observando o decorrer do projeto de Deus com o homem. Deus está trabalhando, Deus está agindo. E como nós acabamos de ler, Noé era um homem justo. E ele andava com Deus. E o que dava a Noé esta possibilidade de ser justo e de também andar com Deus? É exatamente a fé. Um homem que tinha fé. Já falamos em lições anteriores. De onde vem a fé? Nasce com o homem? Hein? Apareceu de algum lado a fé e caiu no homem? Não. A fé é dom de Deus. É algo que Deus coloca dentro do coração do homem, no interior do homem. E esse homem aqui, que recebe este favor, que recebe esta graça, ele vai ter uma vida diferenciada de todos os demais que não têm esta fé. E assim foi Noé. Noé era um homem justo. E o que então dava-lhe essa possibilidade? A sua fé. E Deus, ele preserva, e a preservou até o último agora, Noé, que vai entrar na arca. Deus o preserva para quê? Para servir de testemunho. Então, olha o testemunho, é o tópico nosso agora. O testemunho de Noé, de que é possível, alcançando o favor de Deus, nós andarmos em justiça diante do Senhor. E aqui Noé então vai servir aí desse testemunho. Eu quero fazer a leitura do texto da carta do apóstolo Pedro, segunda carta. Vamos à leitura. Segunda carta do apóstolo Pedro. Professor, não é a segunda carta a Pedro. Os irmãos estão às vezes pronunciando assim, né? Vamos ler lá na segunda a Pedro. Não, ninguém escreveu para Pedro. Ou endereçou uma carta para Pedro. Não, quem escreveu foi Pedro. Portanto, a segunda carta do apóstolo Pedro, ele que escreveu, capítulo de número 3 e o versículo de número 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Me fizeram a seguinte pergunta. Ora, se Deus destruiu toda aquela geração, ou está aqui caminhando para a destruição de toda aquela geração, aquele mundo de então, por causa de quê? Por causa da iniquidade, por causa do pecado que estava lastrado naquela sociedade, naquela geração. Porque após o dilúvio, então, tudo continua do mesmo jeito. Foi uma pergunta muito interessante. Vejam, todos que nasceram de Adão, nasceram fora da presença de Deus. Nasceram destituídos da glória de Deus. Então, lá em Efésios capítulo 2, mortos e ofensas e pecados. E tudo aqui vai seguindo.
Aí paramos em agora Noé. Noé, qual que é o privilégio dele? A fé. Algo que Deus colocou nele, mas ainda é da geração de Adão. E ele e a sua família agora entrarão na arca. E aí acaba toda aquela geração de homens perversos. Porém, Noé depois sai com a família, vai povoar a terra novamente. Mas qual é a sua natureza? A sua natureza ainda é de um homem destituído da glória de Deus. Ou seja, dos seus filhos e dos que vão ser gerados, é a mesma coisa que nós estamos assistindo antes do dilúvio. E a pergunta aqui, na época do apóstolo Pedro, olha só, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Deus é longânimo, querendo aí a salvação de todos os homens. Ou seja, Deus, o povo vai crescer, mas Deus ainda vai dar oportunidade para o homem se arrepender. Deus, ele é longânimo. Por isso que nós continuamos aqui pregando. E Deus continua com os seus representantes sobre a face dessa terra. Vamos continuar. Segundo parágrafo. Lemos que Noé achou graça aos olhos do Senhor. A expressão graça, favor imerecido. Ou seja, favor e boa vontade da parte de Deus. Eu quero que você registre onde está no seu material aqui de classe, mas eu quero que você anote Lucas capítulo 2, verso 14. Esse versículo diz um cântico: glórias a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Boa vontade de quem? Para quem? Ora, para quem já está claro aí, é para os homens. Mas é de quem essa boa vontade? Essa boa vontade é de Deus. De modo que todo o propósito de uma salvação, ou então de se manter um justo, um homem com fé, uma mulher com a fé, também é boa vontade de Deus para com os homens. Nunca dos homens para com Deus. Primeiramente, de Deus para com os homens. De fato, ele havia sido escolhido não apenas para ser salvo da destruição que estava para se abater sobre o mundo, mas para salvar também a outros. Missão que o seu próprio nome antecipava. Além disso, era justo e reto em suas gerações. O que significa que muitas gerações antes do dilúvio foram testemunhas da piedade deste homem, sem dúvida sendo admoestadas pelo seu exemplo e pela sua denúncia contra a iniquidade daqueles homens. Aí ser o patriarca também chamado de pregoeiro da justiça. E assim como o seu antepassado Enoque, ele também tem o testemunho de que andava com Deus. E sem dúvida, por isso também foi como que arrebatado para a segurança no interior da arca, a fim de não ver a destruição que se abateria sobre o mundo de então. Vejam que a mensagem de Deus continua, permanece. E o Senhor vai mudando a linguagem, e tudo com o intuito de quê? De que o homem entenda esta mensagem que ele está transmitindo. Foi assim naquela época, está escrito para nós aqui, para nós estudarmos hoje e prestarmos atenção no que Deus está fazendo. Porque tudo que aqui nós estamos estudando está escrito, e eu já disse isso, 1 Coríntios capítulo 10, Paulo vai dizer, o que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para nós, para quem já são chegados os fins dos séculos, os fins dos tempos, ou o fim dos tempos.
Então nós temos que prestar atenção bem na mensagem e levar essa mensagem adiante, pregando. Então, Noé, seu testemunho, sem dizer que na época que Deus falou para ele de destruição, creu e obedeceu a Deus. Mas, vamos lá, pregoeiro da justiça, andava com Deus, era um homem justo e reto em suas gerações, e aquela geração de homens ímpios, olhando para aquele homem diferenciado no meio deles. Eu vou fazer a pergunta: as pessoas que estão ao nosso redor hoje também estão olhando para nós e estão enxergando uma pessoa diferenciada pelo testemunho que estamos dando? Fica a pergunta, né? Para nós aqui, desse tópico, o testemunho de Noé, e porque andava com Deus, agora, na figura também, ele vai ser tomado e colocado numa arca, enquanto que todos os demais vão sofrer o juízo de Deus, vão ser destruídos. Noé está dentro da arca com a sua família. Isto tudo por causa do quê? Da sua fé. Prosseguindo a nossa lição, nós temos então o juízo do mundo anunciado no versículo de número 13 até o versículo de número 22. Eu vou deixar para você fazer essa leitura dentro da sua classe. E eu vou ler o material de classe que nós temos aqui da seguinte forma: não sabemos exatamente quando o Senhor revelou a Noé o seu propósito e lhe deu a ordem para construir a arca. Mas, independentemente dos esforços e do tempo necessário para completar esta obra e daqueles com os quais poderia ter contado, e da oposição e das zombarias que poderia ter sofrido até o fim, o importante é observarmos que Noé creu e por isso realizou com sucesso a missão divina. Antes de prosseguir, eu leio Hebreus capítulo 11, verso 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pronto. Como lido aqui no material de classe, não sabemos quanto tempo levou para Noé construir essa arca, mas o tempo que levou e do tempo que ele ouviu a mensagem de Deus, ele creu, porque era um homem que tinha um dom de Deus nele, a fé. Isso o leva a crer na palavra de Deus e obedecer ao Senhor para realizar uma obra. E que obra! Que obra extraordinária, magnífica! Olha o tamanho disso que ele vai fazer, algo que para aquele tempo era estrondoso. Mas ele estava ali trabalhando em obediência ao Senhor. Ele não sabia quando é que iria acontecer, quando que se daria aquilo que Deus lhe havia anunciado. Mas uma coisa é, ele se pôs a trabalhar, porque creu. E enquanto ele está trabalhando, o povo daquela época está observando e ele está pregando, tá? E aí, literalmente pregando, né? Eis que o mundo, isto é, continuando a nossa leitura aí, eis que o mundo, isto é, toda forma de vida que havia sobre a terra, seria destruída por um dilúvio de águas, uma inundação avassaladora, invencível, de águas jamais vista, que levaria todos os que não se achassem dentro da arca.
de modo tão repentino e violento que seriam apanhados enquanto envolvidos em seus afazeres e cuidados, praticamente sem darem conta dos que os atingiria, viu? Olha só, praticamente sem darem conta do que os atingiria e sem tempo para arrependimento. Teve tempo para ouvir a mensagem. Ouviram. Creram na mensagem que estava sendo pregada? De jeito nenhum. Mas a palavra de Deus, ela é fiel. Deus disse que faria e Deus fez. E quando Deus ele vai realizar, é o que ocorre aí de forma repentina. Nós precisamos fazer a leitura de Mateus, capítulo 24, até para nós fazermos a aplicação dessa mensagem. Verso 37, verso 38 e 39. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim terá também a vinda do Filho do Homem. Jesus, na sua geração, já pregando, ensinando e fazendo a aplicação desta mensagem que ora estudamos. E agora Jesus já fala, no caso de Gênesis, nós estamos falando de uma destruição de águas, de um grande dilúvio que viria sobre aquela geração e destruiria todos, e que veio de uma forma repentina. Jesus aplica agora, evidentemente, para aquilo que a mensagem de Gênesis aponta, a sua vinda. Existem muitas ocasiões em que o Senhor Deus trouxe juízos sobre a terra. Por exemplo, lá em Sodoma e Gomorra, foi um juízo. Deus destruiu também aqueles homens pecadores por causa da sua iniquidade. E agora Jesus está falando da sua vinda, que aí vai ser o juízo final. Se desde Gênesis pregava, os homens não creram, Jesus agora dizendo, ele está ensinando, e os homens da sua época não acreditam, e nós estamos aqui pregando. Será que aqueles para quem estamos pregando estão recebendo de bom grado a mensagem do Senhor? Assim como foi na época de Noé, assim também será nessa época. Jesus vai voltar. E quando Jesus se manifestar nas nuvens dos céus, vai pegar muita gente de surpresa. Serão dias em que estarão vendendo, comprando, casando, dando-se em casamento e de repente a trombeta vai soar e Jesus aparecerá nas nuvens dos céus. Como será? Na época de Noé deu agora, depois quando começa as águas a subirem, deu tempo para se arrepender, não dá mais. Qual que é o tempo? O tempo para se arrepender, para se crer na mensagem, se arrepender e se voltar para Deus, enquanto essa mensagem está sendo pregada. Depois que terminar a época ou o momento, aí não teremos mais. A carta do apóstolo Pedro, novamente, segunda carta, Pedro ele trata bastante aqui a respeito da volta do Senhor, e o capítulo de número 3, verso 5. Verso 5, já hoje
Há pouco nós lemos o verso 9 e agora eu leio o verso 5 e o verso de número 6. Eles voluntariamente ignoram isto. Eles quem? Aqueles que não creem na mensagem que está sendo pregada, não querem crer na palavra de Deus, estão dizendo que as coisas continuam tudo como antes. Onde está a promessa da sua vinda? Tudo igual, desde o princípio. Mas eles voluntariamente ignoram isso, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Ou seja, o que Noé estava pregando aconteceu, é uma realidade, agora ficou registrado para nós na Bíblia Sagrada, de modo que a volta de Jesus também se cumprirá. Isso também é uma realidade. Vou prosseguir. Segundo parágrafo, ainda desse terceiro tópico, o juízo do mundo anunciado. Por fim, consideremos que a salvação de Noé, de seus familiares e dos animais que entrariam com eles na arca é estabelecida com base em um concerto. Esta é de fato a primeira vez que a Escritura menciona um concerto entre Deus e o homem, mas conforme ainda veremos, os termos desse pacto já haviam sido uma vez expressos a Adão e sua mulher. Agora são apresentados mais uma vez a Noé, porque o patriarca seria o cabeça de uma nova humanidade, salva por ele da destruição, em uma verdadeira tipologia da obra salvífica de Cristo, a semente da mulher, que agora salva pela fé na sua justiça, do que as águas do batismo são também uma verdadeira figura. Como eu disse há pouco, Noé sai da arca e Deus faz um concerto, faz um pacto com ele, e através da sua família, agora a terra será novamente povoada, vai haver a multiplicação de novo em uma nova humanidade, que agora vai se apresentar, porém ainda estamos numa tipologia. Tipologia de quem? Aqui a tipologia de Cristo, que é aquele que verdadeiramente vai trazer a salvação. Aquela arca, e Noé, embora andando com Deus, Deus dando testemunho dele, ele vai sair da arca, mas ainda é um homem destituído da glória de Deus, ainda faz parte da genealogia adâmica. Mas tudo isso está apontando para Cristo, e Cristo sim vai realizar uma obra perfeita. Uma obra perfeita. Depois de Cristo morrer na cruz e ressuscitar, aí nada mais semelhante vai ser repetido. Jesus não vai precisar morrer de novo. Aí o Senhor Deus não vai precisar realizar outra obra. A obra de Cristo, ela sim é perfeita, para reconciliar definitivamente o homem com Deus, e agora, por meio da fé em Cristo, crendo na justiça de Cristo, que é atribuído a nós, agora nós podemos andar na presença do Senhor Deus, estando em paz com Deus, pela fé em Cristo Jesus. Fomos justificados pela fé em Cristo. E agora estamos caminhando com Deus para que cheguemos até o fim. E quando chegar lá no fim de tudo, o Senhor possa nos chamar pelo nome naquele grande dia, e assim estaremos para todos sempre com Ele. Mas aqui, ainda em Gênesis, nós temos a tipologia, e por essa razão, novamente, essa humanidade que vai surgir também ainda tem uma deficiência, tá bom? Assunto para as próximas lições aí. Meus irmãos, assim nós chegamos à nossa
conclusão. O mundo antigo havia se corrompido tal como o mundo de hoje. E o fato da humanidade estar nos seus princípios, ou seja, lá no seu início, nas suas origens, embora isso tenha acontecido, seja aí o início de tudo, não impediu que Deus a considerasse digna de um juízo de destruição. Que possamos estar guardados na fé de Noé, para que quando chegar a vez de os céus e da terra que agora existem serem destruídos pelo fogo, podermos ser igualmente preservados na arca da salvação em Cristo Jesus para um novo mundo em que habita a justiça. Eu acredito que tenha ficado bem claro isso aqui para nós. Então, a arca lá de Noé, a figura, e Noé também, uma figura que depois sai da arca, mas ainda é um homem que está apontando essa figura para Cristo. Mas Cristo, quando realiza a verdadeira obra, aí sim, agora nós seremos igualmente preservados na arca da salvação, que é Cristo. Estando em Cristo, pronto. Agora sim, estamos salvos. Mas não para povoar essa terra. Aqui nós vamos pregar o Evangelho e estamos chamando os homens para que entrem também nesta arca, que é Cristo Jesus, porque um dia Jesus voltará. E quando Jesus voltar, aí nós seremos levados para estar com Ele para todo sempre, não mais nessa terra, mas novos céus e nova terra. Amém? Assim, chegamos ao final da nossa lição. A lição de número 6, anuncia-se o juízo do mundo de então. Seguimos o esboço, uma introdução, 3 tópicos: a multiplicação da iniquidade, o testemunho de Noé e o juízo do mundo anunciado, e já passamos pela nossa conclusão. Repito com vocês o nosso texto áureo, que está na tela para vocês. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Gênesis capítulo 6, verso 13. Aí está a nossa lição de escola bíblica dominical, Gênesis, as origens, e vimos a lição então de número 6, anuncia-se o juízo do mundo de então. Que Deus continue abençoando vocês e que lhes dê graça para a ministração desta aula aí no dia em que for escolhido aí da sua congregação. Domingo de manhã, escola bíblica dominical, ou um dia de semana com um estudo bíblico ou uma escola bíblica. Que Deus continue abençoando a todos. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isso. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos,
Compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Messenger, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, a Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.